Boa noite, meus irmãos. Que a paz seja convosco. Sejam bem-vindos a mais uma pregação aqui no canal Viver é Cristo. Hoje, com mais um estudo bem interessante aqui, do qual nós meditaremos, né? No qual a força, né, aqui que vem do alto, Isaías capítulo 40, dos versículos 29 ao 31. Hoje nós meditaremos essa mensagem, né, que aqui o profeta Isaías acaba deixando, né? E buscaremos tirar ensinos aqui para nós, né? Meditarmos nas Escrituras e vermos o que essa passagem, né? Que traz até no versículo 31 uma comparação bem interessante, né? Com relação às águias, sobre aqueles que esperam no Senhor. E meditando, né? Nessa passagem, a gente pode ter um fortalecimento espiritual. Certamente, né? Poderemos ali confiar mais. E é uma mensagem que o profeta, né? Isaías acaba aqui deixando, né? Para cada um de nós aqui meditarmos, né? Tanto para aquele contexto daquela época até hoje, né? Sabemos que a palavra de Deus, ela realmente, ela não deixa, né, de ser ali útil, né? Em todo momento a gente aprende cada vez mais e em todo momento a palavra de Deus se cumpre, né, em nossas vidas, sabemos disso. Mas antes de darmos aqui início ao estudo, peço aos irmãos, já de antemão, se possível for, por gentileza, se os irmãos puderem deixar o like, o comentário, certamente ajudará na divulgação dessa pregação e assim mais pessoas poderão, né, ser alcançadas por meio dessa mensagem, ser edificadas por meio dela. E se assim for da vontade de Deus, né, se voltarem ao caminho, né, do nosso Deus e caminhar, né, junto com Cristo, né, buscando ali ser, né, discípulo de Jesus, né, e também servo do nosso Deus. Então, certamente com os irmãos, né, colaborando dessa forma, deixando o like, o comentário, ajudará bastante, né? E assim mais pessoas poderão, né, ser alcançadas. Para aqueles, né, que não são inscritos no canal, se inscrevam. Busco fazer estudos aqui todas as segundas-feiras, a partir das 9 horas, né? Se assim for da vontade de Deus, eu busco, né, fazer durante esse período, né? E nesse momento, vamos dar início, né, aqui ao nosso estudo, né? E diz assim, Isaías capítulo 40, nos versículos 29 ao 31. A partir, né, ali do versículo 29 até o versículo 31, a gente vê o seguinte aqui em Isaías 40. Dá força ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansarão e se fatigarão, e os moços certamente cairão. Mas os que esperam no Senhor renovarão as forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Amém? Essa é a passagem que hoje aqui nós meditaremos, né? Bem forte essa passagem mesmo, né? E nos apresenta ali, né, a força, né, ali que vem de Deus, nós vemos, né, a força que vem do alto, né? E isto para aqueles que esperam, né, em Deus, que confiam nele. Então, em muitas fases da caminhada cristã, enfrentamos um desgaste que vai além do físico, né? O esgotamento que atinge a alma, que é ali mais profundo. Há dias em que a oração parece fraca, a leitura da palavra não flui e o coração sente o peso de continuar, né, um certo cansaço. Só que nessas horas, por mais que tentemos, né, ali nos manter firmes, fica evidente que a nossa força é limitada, né? Creio que cada um dos irmãos, né, eu mesmo aqui já passei bastante por isso também. E parando para analisar, a gente vê, né, o quão a nossa força, as nossas energias, elas são, né, limitadas, né? A nossa carne ali é fraca, né? Também sabemos disso. E tem dias em que nós não temos a vontade de orar, de ler a palavra de Deus, e até o coração sente um certo peso de continuar. E nesse momento a gente reconhece, né, o quão frágil, né, nós somos, né, o tanto que nós necessitamos, né, das misericórdias, do amor e a justiça, né, na verdade também, né, mas o amor, né, a força e o auxílio de Deus, né. Nesse momento fica evidente isso, né, que nós realmente necessitamos, né, em todos os momentos do nosso Deus, né. E isso a cada segundo, né, milésimo em que nós vivemos, né. Deus, ele tem sempre sido, né, a nossa força, o nosso ajudador, e certamente sem ele, né.
a gente não consegue prevalecer. Então, a gente reconhece aqui nesse momento, pelo menos nós meditando, né, que nós mesmos passamos por esses momentos, fica evidente que a nossa força, ela é limitada. Mas tem a força, né, que vem do alto, e essa força certamente, né, ela é inesgotável e é ela que nos faz perseverar todos os dias. É nesse tipo de situação que o texto de Isaías capítulo 40, dos versículos 29 ao 31, fala com clareza e poder. O foco desse trecho não é repreender, mas consolar. Não é exigir mais esforço, mas apresentar um caminho de descanso em Deus. O texto reconhece algo que todos, mais cedo ou mais tarde, descobrimos, né, ali, que mesmo os mais fortes se cansam. O profeta Elias, ali, mesmo diante de tantos feitos, se cansou, né? Ficou ali fatigado, né, ali, de cansado, realmente teve uma tremenda, né, uma profunda depressão. E a gente vê que o agir do nosso Deus ali, né, proveu ali o que ele estava necessitando e logo ele foi revigorado, mas a gente vê nesse exemplo que até mesmo os mais fortes acabam por se cansar, né? E dentre outros vários exemplos, irmãos, que a gente pode trazer aqui, né? No momento não me veio mais nenhum a não ser o profeta Elias, né? Creio que também seja um dos melhores para a gente aplicar aqui nesse contexto. Então, prosseguindo, né? Mesmo quem tem ali mais vigor, mais experiência, mais disciplina espiritual, em algum momento sente que chegou ao limite. E quando isso acontece, Deus não acusa. Ele se apresenta como fonte de renovação, né? Deus, ele vai lá e se apresenta a nós, né, como fonte de renovação, né? Deus ali, ele vai ser o nosso auxílio, né? Quando nós achamos que chegamos ao nosso limite, né? Deus ali, ele vai ser a fonte de renovação com a qual a gente pode ali recuperar as nossas energias, né? Isso seja na oração, seja no louvor, seja ao participar de alguma reunião, de algum culto. Certamente Deus e a sua palavra, ela vai, né, ali acabar por nos restaurar, vai ser a fonte, né, de renovação, de orientação. E Deus ali, ele vai ser, né, o nosso auxílio, o nosso ajudador, que vai nos conceder, né, essas forças, se assim for da sua vontade, para perseverarmos, né, e prosseguirmos até o fim. A beleza desses versículos está na promessa direta. Deus dá força ao cansado, multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor, e renova o que esperam, né, os que esperam nele. A palavra não finge que o cansaço não existe, nem diz que o servo fiel nunca enfraquece, né, nunca se enfraquece. Pelo contrário, ela afirma que é justamente no esgotamento que Deus age com mais clareza. Não é para que confiemos em nossa força, mas para que reconheçamos a suficiência dele. Deus, ele vai ser, né, a nossa força, o nosso auxílio, né? Então, nesse momento, a gente se torna frágil e é um momento também de meditação, né? A gente pode meditar, nossa, realmente, né? Todos nós, sem exceção, somos ali totalmente necessitados de Deus, porque se não for Deus, a gente não persevera, né, no caminho. É Deus quem nos dá ali a força, o auxílio, o sustento, né? Ele nos deixa ali as várias promessas, primeira ressurreição, a terra restaurada, entre outras várias promessas que o nosso Deus nos deixa. Então, Deus em sua palavra, né, Deus ali, né, através da sua palavra, tem sempre ali deixado promessas que nos reanimam, nos dão forças, nos dão vigor. E através da palavra de Deus nós somos totalmente restaurados, né? Podemos ter a certeza disso. Então, é um chamado, né, para cada um de nós, para que nós busquemos a Ele, né? Reconheçamos a suficiência que nós somente somos necessitados, né, do nosso Deus. Esperar no Senhor não significa ficar parado nem desistir, mas significa permanecer confiando, mesmo quando a resposta demora. É não abandonar a fé, mesmo quando não se vê saída. É continuar crendo que o Deus que prometeu renovar vai cumprir. Ele não é como os homens. A força dele não se desgasta, e os que se apegam a ele serão sustentados. Esse estudo tem como objetivo edificar e levantar, não para inflar o ego, mas para reacender a esperança. Deus, ele dá forças ao que não tem nenhuma. Não alguma, né, mas nenhuma. E é aí que ele começa a agir. A
partir do momento em que nós reconhecemos que nós não temos forças, Deus ele vai nos concedendo, né, aquelas forças que são inexplicáveis, que nos dão alegria, né, de prosseguir até o fim. E isso só pode ser obtido através, né, do relacionamento sincero com o nosso Deus. Então, vamos agora, né, seguir aqui por versículo, entendendo, né, o que essa promessa aqui significa para a nossa vida, né, hoje, né, o que Deus ali ele tem deixado, né, aqui para nós, né, tanto através dessa palavra, né, ali, através também de outros versículos com o qual aqui nós compararemos, né. Então, primeiramente vamos examinar aqui o versículo 29 de Isaías 40, diz o seguinte: dá força ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Este verso afirma duas ações divinas sobre dois tipos de fraqueza. Primeiro, ele dá força ao cansado e segundo, multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Então olha que interessante, né? São dois tipos aqui de fraqueza com o qual o ser humano ele pode, né, ali se encontrar, que é o estado de cansaço, né? Ele acaba se encontrando ali meio cansado espiritualmente, né? Cansado também fisicamente, mas também tem aquele estado, né, que a gente chega meio que a uma exaustão total, né? Como a gente pode aplicar aqui, já citamos, né, o profeta Elias. Ele teve ali realmente um cansaço, né, que foi grande, né? E aí Deus foi lá e proveu, né, o auxílio, né, proveu ali o alimento, né, tudo que o profeta ele estava necessitando. Então a gente vê, né, o cumprimento disso, né? Eu não cheguei a pesquisar a data, mas eu acho que o profeta Isaías, ele se passa, né, muito ali, muito depois, né, ali do profeta Elias, não tenho certeza, né? Mas a gente vê, né, que ali com relação ao profeta Elias, isso se cumpre, né, de uma forma tão clara, né? A gente vê que multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Mas também ele dá força àquele que se sente cansado, que está, né, com um certo cansaço. Realmente Deus ali, né, em sua infinita misericórdia, acaba nos concedendo, né, esse auxílio e a força, né, para prosseguirmos ali até o fim. Então a construção é paralela e os verbos usados expressam ação contínua, não pontual. Dá força e multiplica forças indica que Deus constantemente está sustentando os que se esgotam. Então, a gente vê aqui um exemplo de continuidade, não é como se ponto, né, ele dá força ao cansado e acabou uma vez só. Não, ele dá força ao cansado. Dá essa ideia, né, de continuação, né, que sempre ele vai estar concedendo ali a força ao cansado. E logo também multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. É um processo contínuo e não tem um certo fim, né? Claro que se permanecermos fiéis, né, ao nosso Deus. Então a gente vê isso, né, essa ação contínua, né, ali pelo nosso Deus, né? Então é interessante a gente destacar também, né, aqui essa questão na frase, né? Deus ele não tem um momento em si para parar, né? Mas ele sempre, né, ali estará dando, né, força ao cansado, aquele que busca, né, energia, busca o auxílio, a proteção em Deus. E a mesma coisa para aquele que não tem, né, nenhum vigor. A frase, ela está em forma simples, sem uma condição. Deus, ele não dá força se, ele não dá uma condição. Ele simplesmente dá. O foco não está na ação do homem, mas no caráter do nosso Deus. Olha que interessante, irmãos. Deus, claro que nós sabemos, né, que é necessário que a gente viva, busque viver uma vida santa, busquemos, né, ali pedir o auxílio, a direção do nosso Deus, se apartar do pecado. Realmente tem coisas que são necessárias, né, a obediência aos mandamentos, se apartar, né, de heresias, ali, doutrinas que são falsas, são coisas que são realmente necessárias. Mas esses que realmente buscam fazer isso, Deus ele não vai dar uma condição para ele simplesmente conceder a força, né? O foco, né, ali não está na ação do homem, mas no caráter de Deus. Ele simplesmente dá essa energia, ele simplesmente dá essa força, né? Sabemos que também é necessário a fé, né? Pois Deus ele não responde, né, conforme a nossa necessidade, mas de acordo com a nossa fé. Ou seja, quanto mais confiamos, aí, né, sabemos que, né, não há uma probabilidade maior, mas quanto mais fé, né, a nossa oração ali, né, por parte do nosso Deus tende a ser, né, ali respondida, né? Quanto maior a fé,
assim a oração ela acaba sendo, né, ali respondida. Então, né, a gente vê aqui, né, essa questão que Deus ele não coloca ali uma 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 algo necessário, né, ali para se estar fazendo para que ele conceda, né, as forças, mas ele simplesmente dá. Então, a partir de agora, a gente vai separar esse versículo, né, em duas partes, né, e meditaremos um pouco. Então, na primeira parte aqui, onde ele dá força, né, ao cansado, nós vemos isso na primeira parte do versículo 29. A palavra cansado, ela traduz uma condição de exaustão física, emocional ou espiritual. O termo cansado pode ser entendido como alguém que perdeu a energia pela continuidade do esforço, alguém que já não tem mais ali, né, energias reservas, né? Podemos fazer essa comparação aqui, né, ao aplicar essa primeira questão, pode ser eh, uma exaustação, né, ali uma exaustão física, emocional ou até mesmo espiritual, né? Aqueles, né, que não têm mais as energias reservas. A gente pode fazer uma comparação com o Salmo de capítulo 68, no versículo 35, que diz o seguinte: Ó Deus, tu és tremendo desde os teus santuários. O Deus de Israel é o que dá força e poder ao seu povo. Bendito seja Deus. Olha que interessante, né? Então aqui a gente vê, né? Deus ele realmente é a fonte, né, da força e do poder, né? Aqui nós sabemos, né, que se aplicando a Israel, mas isso também se aplica a nós, né? Nós que agora somos povo de Deus, né? Deus ele não muda o seu caráter, ele age realmente dessa mesma forma, assim como está citado aqui em Salmos, ele age no dia de hoje, né? Ele é quem dá força e poder ao seu povo. Interessante a gente fazer essa comparação, né? Aqui nós vemos, né, o mesmo princípio, que é Deus ali como a fonte, né? A fonte desse poder, em quem nós podemos, né, buscar esse auxílio, essas energias para perseverarmos. Ele não apenas tem força, mas ele também dá força, né? Ou seja, Deus ali ele vai, né, nos conceder o auxílio, claro que isso, se isso, né, for de acordo com a sua vontade, né? Certamente é a vontade de Deus que prevalece, né, sobre nossas vidas. Outra passagem também bem interessante é Isaías capítulo 41, no versículo 10, onde diz o seguinte: Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. O mesmo tema se repete, que é o fortalecimento vindo, né, diretamente ali da parte de Deus, não como um resultado de mérito, mas por causa de quem ele é. Isso é um caráter do nosso Deus, é o caráter. Nós o conhecemos, né? Aquele, né, que lê a Bíblia, lê as Escrituras, busca conhecer a Deus, certamente através da palavra, né, ali a obediência aos mandamentos, né? Sabe que isso também, né, principalmente ali através do conhecimento da palavra, é algo que é do caráter do nosso Deus. Nosso Deus, ele sempre, né, ali, nas ocasiões que ele veio ajudando, né, ali o seu povo, né, teve os momentos de repreensão, de castigo, mas também teve os momentos de auxílio. Deus ele veio sempre, né, ali concedendo essa força, né, esse auxílio, essa sustentação, né? Deus ele é a nossa base, é o nosso sustento, né? Como diz lá Salmos 46, né, nos versículos 1 e 2, a gente pode abrir aqui. Salmo capítulo 46, os versículos 1 ao 2. Nós podemos ver aqui, diz o seguinte: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se mude e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares. Então, Deus ele vai ser o nosso refúgio e fortaleza, né? Salmos 46, os versículos 1 ao 2. Interessante a gente fazer essa comparação também, né? Então, Deus ele é a fonte, né, do auxílio, da força, do poder, e é nele em quem nós podemos, né, nos refugiar para podermos, né, ali vencermos e perseverarmos até o fim. Então a gente finaliza aqui essa primeira divisão do versículo 29, partiremos agora para a segunda parte, né, aqui, onde diz, né, multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Aqui há um aprofundamento da condição humana. Não se trata mais apenas de cansaço, mas de ausência total de vigor. É alguém que não tem nada, nenhum resto, nenhuma base. E é justamente nesse estado que Deus ele multiplica as forças.
Multiplicar é mais que restaurar. Multiplicar carrega a ideia de aumentar em várias medidas, ou seja, Deus não apenas devolve o que foi pedido, mas supre além da medida original, ou seja, transborda de energia, de força, de poder, né? Deus ele multiplica, ele não somente concede o que foi perdido, mas ele multiplica as forças. Interessante também é o que o apóstolo Paulo, né, ele diz lá em 2 Coríntios 12, no versículo 9, onde ele fala o seguinte: E disse-me, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Paulo ele cita essa verdade espiritual quando entende que a fraqueza é o cenário em que o poder de Deus ali opera de forma mais clara. O Paulo ele reconhece, né, isso aqui, né, e disse-me, a minha graça, né, te basta, né, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. O poder de Deus, e né, aqui também, né, é o mesmo, né, aqui só uma forma de comparação, né, o poder de Cristo, né, o poder de Cristo, né, esse poder é o Espírito Santo, né, do nosso Deus. Então a gente vê aqui, né, que é algo que procede de Deus. Cristo, ele não tinha por si só, né, poder, mas foi algo que foi concedido pelo nosso Deus. Mas esse poder que vem, né, ali como fonte, né, do nosso Deus, é algo que procede do nosso Deus, né, que é o seu Santo Espírito que ele nos concede. Ele se aperfeiçoa na fraqueza. Porque quando passamos por tribulações, dificuldades, quando estamos tristes, passando por problemas, na fraqueza, Deus ele vai lá, né, em sua infinita misericórdia, acaba ali, o seu poder, né, acaba ali nos aperfeiçoando, né, nesse momento. É nesses momentos que nós aprendemos, né, ali a confiar. É nesses momentos em que nós acabamos sendo orientados. É nesses momentos, né, em que nós somos ali realmente revigorados, né, em nossas energias. Interessante a gente fazer, né, essa comparação. Prosseguindo, né, a palavra que aperfeiçoa no grego, né, a gente tem aqui a palavra dá a ideia de se tornar pleno, concluído. Ou seja, Deus ele completa o que está em falta. Então, dá esse sentido de se tornar algo pleno, algo concluído, ou seja, completa ali, né, o que vem faltando ali dentro de nós. Salmo capítulo 138, no versículo 3, nos diz o seguinte: No dia em que eu clamei, me escutaste e alentaste com força a minha alma. O salmista, ele fala de um fortalecimento interno, vindo de Deus, que ocorre em resposta à fraqueza, né, ali, interior. Então, o salmista, ele clamou e Deus escutou, né? E aí Deus, ele concedeu, né, força ao salmista aqui, né? O salmista citando aqui, Salmo 138, no versículo 3. Mas também podemos fazer uma comparação com Abacuque capítulo 3, no versículo 19, que diz o seguinte: O Senhor Deus é a minha força, e fará os meus pés como os das cervas, e me fará andar sobre as minhas alturas. Então, até aqui, né? Aí tem a questão aqui que se refere, né, para o cantor Mor sobre sobre os meus instrumentos de corda. Mas, analisando essa parte, nós vemos aqui a identidade de Deus como força, e não como doador apenas, mas como a própria força que sustenta. Deus, ele vai ser, né, a nossa base, Deus é a nossa rocha, né? É o nosso sustento, nele nós estamos firmados e por isso que nós, ainda que caiamos, né, permanecemos firmes, né? Embora que ainda erremos, né, embora que ainda pequemos, né? Deus, em sua infinita misericórdia, em sua bondade, ainda nos concede o auxílio, a sustentação, a força para perseverarmos, né? Ele continua sendo a nossa rocha. Se confiarmos plenamente nele, ele nos auxiliará, né? Se assim for, da sua vontade, né? De acordo com a sua misericórdia. E outra comparação também interessante da gente se fazer é Salmo capítulo 29, no versículo 11, que diz o seguinte: O Senhor dará força ao seu povo, o Senhor abençoará o seu povo com paz. O ato de dar força aparece diretamente ligado ao caráter protetor e abençoador de Deus. Então a gente vê aqui, né, o Senhor dá força, né, dará força ao seu povo. O Senhor abençoará o seu povo com paz. Então a gente vê aqui nesse Salmos, capítulo 29, versículo 11, algo que é uma promessa deixada aqui. Deus, ele dá força, e não só a força, mas a paz.
Sabemos, como diz, né, lá em Filipenses 4, no versículo 7, se eu não me engano, né, da paz que excede a todo entendimento, quando entregamos tudo que nos causa ansiedade a Deus. A paz que excede a todo entendimento guarda, né, os nossos corações, né, ali as nossas mentes em Cristo Jesus. Interessante a gente fazer essa leitura de Filipenses 4, nos versículos ali 6, né, ao 7. Mais completo aqui. Aqui. Na Bíblia King James é interessante. Então, diz o seguinte aqui, né, o apóstolo Paulo: por nada estejais ansiosos, mas em tudo pela oração e súplica com ação de graças, sejam as vossas petições conhecidas diante de Deus. E a paz que excede todo entendimento guardará os vossos corações e as vossas mentes através de Cristo Jesus. Então a gente vê aqui, né, o apóstolo Paulo deixando pra gente essa mensagem, né? E quando a gente entrega tudo pela oração, pela súplica, agradecendo pelo que Deus fez para conosco, né? Apresentando as nossas petições diante de Deus, a paz de Deus, ele que excede a todo entendimento, guarda os nossos corações, né? A nossa vida, tudo, né? Através de Cristo Jesus, né? Ali no seu Filho. Então, finalizando aqui o versículo 29, a gente pode partir para as observações finais, né? Sobre o verso, onde a progressão, né, do texto ali, né, do cansado ao que não tem nenhum vigor, mostra não apenas o agravamento da condição humana, mas também o alvo da ação de Deus. Qual é esse alvo? A resposta é os que chegaram, né, ao fim de si mesmos, que reconhecem que não têm energias para perseverar, que reconhecem que não têm forças de si próprio, isso procedendo de si próprio, né, ou seja, tendo forças, né, de si mesmos ali, para seguir até o fim, mas em humildade reconhecem que necessitam de Deus. Isso é interessante a gente destacar aqui. No entanto, a Escritura deixa claro em várias passagens que não é a necessidade em si que move a Deus, mas a fé daquele que crê, mesmo em meio à fraqueza. É a fé que abre o espaço para Deus operar. Conforme Hebreus 11:6 afirma, né, que sem fé é impossível agradar a Deus. E mesmo nesse contexto de Isaías, o verso 31 dirá que os que esperam no Senhor, ou seja, os que confiam, né, os que têm fé, é que renovam, né, as forças. Portanto, a ação de Deus não é proporcional à necessidade, mas sim à fé depositada nele, mesmo quando não há mais força ou esperança natural. Então, é bem profundo só esse versículo 29, né? Interessante ali, Deus ele concedendo o auxílio, a força, a proteção a todos esses que não têm nenhum vigor, estão cansados, não estão ali com energias para prosseguir, né? São esses que com humildade se apresentam perante Deus para pedir o auxílio, a força e a ajuda. Certamente Deus ajuda esses, né? Podemos ter a confiança no caráter do nosso Deus, né? E confiarmos que, se assim for da sua vontade, né, Ele vai nos ajudar. Então, podemos ter a certeza disso. Então, finalizando, versículo 29, partiremos agora, irmãos, para o versículo 30, que vai nos dizer aqui o seguinte: os jovens se cansarão e se fatigarão, e os moços certamente cairão. Uma afirmação, né, aqui que o Isaías acaba deixando. Este verso, ele afirma uma realidade, né, ali que é inescapável. Mesmo aqueles que simbolizam força e vigor, os jovens e moços, né, ali, se cansam e caem, né? Sabemos que os jovens, né, e os moços são uma característica de pessoa com força, com vigor, né, com energia, mas até esses caem, até esses se cansam, se fatigam, né? E no texto bíblico, jovens e moços são frequentemente símbolos ali de força física e energia. Mas aqui Isaías está mostrando que isso não é garantia de resistência constante, né? Isso não nos garante nada, né? Não nos garante que nós não perderemos, não nos garante que nós permaneceremos até o fim, por ser jovem, por ser uma pessoa de vigor, que tem energia, bastante energia, né? Isso não nos garante que nós não cairemos. O uso de dois verbos aqui, cansarão e fatigarão, reforça o desgaste completo que o ser humano enfrenta.
Cansar pode ser entendido como perda gradual de energia. Fatigar é um estado mais profundo de exaustão, quase a ponto de colapso. Isso indica que a força natural humana tem limite e não é confiável para sustentar o indivíduo. A palavra cairão indica uma queda definitiva, pelo menos temporária, demonstrando que o esforço e a vitalidade humana não são invencíveis, né? Eles podem ser vencidos e podem, né, acabar ali cessando, né? A queda aqui, ela pode ser vista como física, emocional ou espiritual, uma perda momentânea do equilíbrio, da força ou da esperança. Então, nesse sentido, né, podemos perder o equilíbrio, a força e a esperança. Claro que a gente vai aplicar nesse contexto aqui, essa situação, no sentido espiritual e não no literal, né? Aqui, o Isaías, ele acaba escrevendo no sentido ali espiritual, né, aqui para cada um de nós. Creio que também no literal, mas a gente aplica, né, aqui no espiritual, que acaba ficando muito mais profundo, né, para cada um de nós. Fazendo aqui uma comparação agora, Provérbios capítulo 24, no versículo 16, a gente vê o seguinte: porque 7 vezes cairá o justo e se levantará, mas os ímpios tropeçarão no mal. Isso mostra que a queda, ela é, entre aspas, comum, né? Mas por que a gente diz que é entre aspas? Isso porque ela faz parte da nossa vida, mas não como algo intencional, mas acidental. Realmente, é algo que é comum em nossas vidas, na queda, o erro, o pecado, porque a gente pode pecar tanto fisicamente, ou seja, de praticar um ato que é errado, mas até mesmo no pensar, no nosso desejar. Até dessa forma a gente acaba errando. Então, é algo que já não é ali intencional. A gente não está intencionado a fazer aquilo, mas algo que é acidental. Né? E isso mesmo até para os justos, né? Não somente aqueles que são ímpios, aqueles que já vivem no pecado, mas até os próprios justos, eles passam por essas quedas, né? Mas claro que já não é algo que é ali por puro prazer no pecado. É algo que já é ali acidental. Então, fazendo mais uma comparação agora com Salmos capítulo 37, dos versículos 23 ao 24, nós vemos o seguinte: os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor, e deleita-se no seu caminho. Ainda que caia, não ficará prostrado, pois o Senhor o sustém com a sua mão. Então, interessante nessa essa passagem também, né? Nós vemos aqui que os passos, né, o caminhar, o progredir de um homem bom, um homem que busca viver e ser, né, assim como Davi, né, assim, na verdade, principalmente, né, como o Senhor Jesus, né? Eu falei o sentido de Davi no sentido de ser um homem, né, segundo o coração de Deus, mas principalmente ali, né, Jesus que viveu de uma forma perfeita, embora que não consigamos, né, viver como Jesus viveu, isso de forma plena, mas conseguimos ainda, né, fazer ao menos parte, né, de como ele viveu, né, buscando ao menos ser o máximo parecido. Mas a gente vê aqui que os passos daqueles que também confiam em Deus, aqueles que servem a Deus, são confirmados pelo nosso Deus. E dessa forma nós nos deleitamos, né, ali, nesse caminho, né, nos alegramos. Deus ali nos concede o auxílio aqui também, né? Deus, ele tem prazer naquele que busca obedecê-lo com esforço, né, com realmente ali buscando ser, né, obediente ao nosso Deus. E o verso 24 ainda confirma, né? Ainda que caia, não ficará prostrado, pois o Senhor o sustém com sua mão. O verso ele mostra que a queda realmente, né, ali ela é real, mas Deus ele oferece sustentação. Deus ele vai ser a nossa rocha, vai ser a nossa fortaleza, ele vai ser o nosso sustento, né? Com o qual a gente poderá ali perseverar e prosseguir até o fim. E por fim aqui, né, com mais uma comparação, para terminar esse versículo 30, temos Jeremias capítulo 31, no versículo 25, onde é dito o seguinte: porque satisfiz a alma cansada e toda a alma entristecida saciei. Isso conecta diretamente a condição de cansaço à necessidade da ação divina. Em resumo, Isaías capítulo 40, no versículo 30, é um reconhecimento claro da limitação humana. Até os que têm vigor e energia chegam ao ponto de exaustão e queda. Essa é uma realidade física, emocional e espiritual. O texto não minimiza a queda, mas prepara o leitor para o que virá no verso 31, a promessa da renovação de forças por Deus. Então, irmãos, até mesmo eu aqui, diante dos irmãos, posso confirmar isso, né?
Eu que sou aqui um jovem, até mesmo eu, né, também acabo me cansando, né? Jovens e moços que são exemplos ali de pessoas com energia, com vigor para fazer as coisas. Eu mesmo também acabo me cansando em certos momentos, né? E só Deus para realmente ali nos sustentar, né, e nos conceder o auxílio e a força para prosseguirmos até o fim. Mas é olhando para as promessas que ele nos deixou, olhando para a sua palavra, para a sua orientação, que nós somos ali fortalecidos, né, pelo nosso Deus. Então, para finalizarmos hoje, meditaremos aqui no versículo 31, que é bem interessante também aqui, no capítulo de Isaías 40, no versículo 31, onde nós vemos o seguinte, né, aqui: Mas os que esperam no Senhor renovarão as forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Esse verso é a resposta direta ao problema apresentado no verso anterior. O ser humano se cansa, se fatiga e cai. Aqui Isaías ele apresenta uma exceção condicional, não a favor dos fortes, mas do que esperam, né, no Senhor. Então ele apresenta essa condição, né, aqueles que têm fé, aqueles que esperam, confiam em Deus são os que terão, né, ali as suas forças restauradas. Então, nesse versículo nós dividiremos, né, o capítulo, né, ali, no caso o versículo, em 4 partes, né, aqui dividindo o versículo em 4 partes. Primeiramente, vamos ver aqui, né, a primeira parte que diz: Mas os que esperam no Senhor. Essa é a primeira parte que nós meditaremos aqui do versículo 31. O verso ele começa com mas, mostrando o contraste com o verso anterior, né, onde os jovens caem, mas os que esperam no Senhor não. Então é uma continuação aqui do que a gente já viu no versículo 30, onde diz: Os jovens se cansarão e se fatigarão, e os moços certamente cairão. Mas os que esperam no Senhor, isso no versículo 31, é a continuação aqui, né, que a gente está abordando. Esperar aqui não é passividade, é uma atitude ativa de fé e confiança. No hebraico, a palavra usada é, acho que essa é a pronúncia, não sei exatamente dizer, mas kavá, né, alguma coisa assim, que carrega o sentido, né, ali de aguardar com esperança, dependência e expectativa constante. Isso já estabelece um princípio. Deus responde à fé e não à força natural ou à necessidade isolada. Então, fazendo aqui 2 comparações, Lamentações 3, versículo 25, onde a gente vê o seguinte: Bom é o Senhor para os que esperam nele. Bom é o Senhor para os que esperam, né, ali por ele, para a alma que o busca. Então vemos essa confirmação, né, de que Deus ele é bom para aqueles que buscam e esperam, né, nele. Certamente nós somos saciados e auxiliados, né, quando buscamos a Deus. E Salmos 25, no versículo 3, onde nós vemos o seguinte: Na verdade, não serão confundidos os que esperam em ti. Confundidos serão os que transgridem sem causa. Inclusive, esse salmo a gente já trouxe, né, uma pregação no canal. Recomendo que assistam. Meditem também, é bem interessante esse salmo aqui, que aborda bastante, né, a questão de direção, misericórdia, né, e o auxílio ali do nosso Deus. E agora que a gente finalizou a primeira parte, partiremos para a segunda, onde nós vemos, né, aqui no versículo 31, renovarão as suas forças. A promessa é de renovação de forças e não simplesmente de manter o que já havia. Então, além de ser renovado, nós vemos ali, né, que também no início, mas ao início, que Deus ele multiplica as forças, né? Então, além de renovar, ele também multiplica e dá além, né, do que nós ali necessitamos. E esse tipo de renovação só é possível para aquele que espera nele. Os que não esperam em Deus continuam no ciclo de cansaço e queda. A força humana, ela tem fim, mas a força de Deus é dada continuamente a quem confia. Então, mais comparações que a gente pode trazer aqui é com 2 Coríntios, capítulo 4, no versículo 16, onde a gente vê o seguinte: Por isso, não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Isso através, né, ali, do poder, né, do nosso Deus. E Salmo capítulo 103, no versículo 5, que a gente também vê o seguinte: Que farta a tua boca de bens, de sorte que a tua mocidade se renova, como a da águia. Inclusive, Isaías ele traz essa comparação aqui, né? Renovar ali, né, a energia ali, a sorte, né? Que farta a tua boca de bens, de sorte que a tua mocidade, ou seja, ali, né,
o vigor, né? A gente pode entender nesse sentido. Se renova como o da águia, né? Inclusive, ele traz essa comparação aqui, né? Subirão com asas como águias. Então é interessante a gente também aqui ver, né, essa questão. Então, finalizando agora o segundo, partiremos para o terceiro. Subirão com asas como águias. E é interessante a gente meditar nessa comparação, é algo bem interessante aqui que Isaías acaba trazendo, né? Aqui Isaías ele usa uma imagem bem forte e bem interessante também de nós meditarmos. A águia, ela é conhecida por sua capacidade de subir grandes alturas sem um esforço constante, aproveitando as correntes de ar. Ela sobe sem bater as asas constantemente, mas confiando nas correntes invisíveis que a sustentam. E olha que interessante, irmãos. Então Isaías ele está usando essa comparação. Aqueles que esperam em Deus, assim como as águias, elas confiam, né, ali nas correntes de ar, né, para subirem sem se cansar tanto. Aqueles que esperam em Deus também confiam em Deus, né, e acabam por não se esforçar tanto, porque Deus ele dá o auxílio, a energia, né, para prosseguir até o fim. Então olha que interessante essa comparação, né? Isaías ele faz aqui essa comparação, né? E assim como a águia ela confia nessas correntes que são invisíveis, nós também, que somos servos do nosso Deus, né, devemos confiar também no nosso Deus, que também não é algo que nós vemos, mas através da fé nós sabemos, né, e confiamos nele. Ou seja, é basicamente aqui a gente pode dizer, né, de uma forma meio comparativa, é basicamente algo bem claro, né? É algo também bem simples aqui, no caso de se desvendar, né? Eu mesmo aqui, quando eu não havia pensado nisso, né? E depois de ver aqui essa questão, né, esse comentário aqui, achei interessante nessa comparação que Isaías acabou trazendo, nessa questão das águias, né, que elas sobem ali a grandes alturas sem ali, né, usar um grande esforço. E da mesma forma é um cristão, aquele que espera, né, no nosso Deus, aquele que tem fé no nosso Deus, ele prossegue, né, ele continua na caminhada, né? Acaba, em certos momentos, gastando um pouco mais de energia, outras horas menos, mas ainda assim, né? Acaba não se cansando, né? Porque Deus é quem o sustenta. Da mesma forma, né, ali, as correntes de ar sustentam, né, ali a águia. O texto ele sugere que quem espera no Senhor deixa de viver com esforço próprio e passa a ser sustentado ali por algo maior, né? Claro que vai ter momentos em que nós nos esforçaremos, né, ali de maneira própria. Claro que isso também com a direção, né, do nosso Deus. Mas a gente para, né, de querer fazer as coisas do nosso próprio jeito, com a nossa própria força, e passa a confiar mais em Deus. E assim como a águia sobe, os que confiam ali em Deus também sobem espiritualmente, ultrapassam obstáculos e alcançam lugares que, por força própria, certamente não alcançariam. Então, Êxodo capítulo 19, no versículo 4, mais uma comparação que a gente vai trazer, diz aqui o seguinte: Vós tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei, né, ali sobre asas de águia e vos trouxe a mim. A ideia da águia também aponta ali para a visão ampla, força renovada e capacidade de se erguer acima das tempestades. Então, olha que comparação forte que Isaías acaba aqui trazendo, né? Aqueles que esperam em Deus acabam renovando as energias e nem gastam tanto, né, por confiarem nele, assim como as águias confiam nas correntes de ar e sobem, né, ali grandes alturas sem ali gastar, né, muitas energias. Então é da mesma forma o cristão. E agora, para finalizarmos, né, e depois partirmos para a conclusão, leremos aqui, né, a parte 4, que é a final do versículo 4, onde a gente vê o seguinte: correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. O texto termina com duas ações: correr e caminhar. Correr aponta para momentos de esforço maior, urgência, velocidade, e caminhar aponta para constância, rotina, né, ali, longas jornadas. Ambas são realidades da vida cristã. Há tempos em que nós vivemos na correria e há tempos de caminhada lenta e constante. Em ambas, os que confiam no Senhor não se cansa nem se fatiga, né? Em ambas, o que confia no Senhor não se cansa e nem se fatiga. Isso não quer dizer que não haverá esforço, mas que Deus sustentará de forma que o esforço não leve à exaustão espiritual.
trazendo mais duas comparações aqui. Primeiro, Hebreus 12, no versículo 1, onde nós vemos o seguinte: portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Então, corramos, né, ali com paciência, com perseverança, essa corrida, né, ali, que quem chegar até o fim, né, ganha, tem ali a vitória. Não é uma corrida para disputar, mas de quem persevera. Certamente, se corrermos com paciência, com perseverança, chegaremos até o fim, né, dessa carreira. Em alguns momentos poderemos estar andando, outro momento podemos estar correndo, em algum momento podemos até ficar parado, mas se confiarmos no nosso Deus, certamente conseguiremos, né, nem que seja somente caminhando, né, ali, com paciência, né, com perseverança, confiando em Deus, nós poderemos ali, né, finalizar essa carreira que nos está proposta. E Salmo capítulo 84, no versículo 7, diz o seguinte: prosseguem o caminho de força em força, até que cada um se apresente a Deus em Sião. Ou seja, há progresso, há movimento, mas também há força renovada a cada passo, porque esse renovo vem de Deus. Então, amém, meus irmãos? Esse era o estudo que eu queria trazer para os irmãos, né? Espero que os irmãos tenham compreendido, né, a profundidade. Realmente traz aqui, né, um auxílio, né, traz realmente um ânimo, né, para prosseguirmos, né, as promessas que Deus ele acaba nos deixando. Espero que os irmãos tenham compreendido nesse versículo aqui. Eu também aprendi um pouco mais aqui sobre esse versículo, né, e nos revela que a força, né, que vem do alto e certamente a confiança que nós temos que ter ali, né, no nosso Deus. Então, para finalizarmos, partiremos aqui para a conclusão, né? Isaías ali capítulo 40, nos versículos 29 ao 31, nos apresenta uma realidade espiritual que transcende a força humana. Deus mostra que nem os jovens e fortes são suficientes em si mesmos. Eles tropeçam e caem, mas aqueles que esperam no Senhor recebem uma força superior, renovada, duradoura e constante. Não se trata de uma simples ajuda em tempos de crise, mas de uma troca de forças. Deixamos de contar com os nossos próprios recursos limitados e passamos a viver, né, ali sustentados por um poder que vem do alto. Aqueles que esperam no Senhor não apenas resistem, mas voam como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Essa promessa se repete em outros lugares da Escritura, por exemplo, em 2 Coríntios 4,16, onde Paulo lhe declara: por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. O mesmo princípio está presente. A verdadeira força não vem de fora, mas do relacionamento com Deus. Assim, aprendemos que o segredo da constância e da vitória espiritual não está na capacidade, mas em viver pela fé, em dependência contínua do Senhor. E é essa fé que agrada a Deus, como ensina Hebreus capítulo 11, versículo 6. Portanto, o que nos fortalece é esperar nele, ter fé, né, com paciência, confiança e perseverança, sabendo que Deus não falha, não se cansa e nunca deixa de sustentar os que nele confiam. Então, irmãos, para finalizarmos, duas passagens aqui interessantes que também têm uma relação com o tema que nós estamos abordando. Salmo de capítulo 73, no versículo 26, onde nós vemos o seguinte: o meu corpo e o meu coração poderão fraquejar, mas Deus é a força do meu coração e a minha herança para sempre. E por fim, Isaías capítulo 35, dos versículos 3 ao 4, onde a gente vê aqui a seguinte mensagem de auxílio, né? Mensagem de fortalecimento. Vemos o seguinte, Isaías 35, versículos 3 ao 4. Fortaleçam as mãos cansadas, firmem os joelhos vacilantes. Digam aos desanimados de coração, sejam fortes, não temam. Seu Deus virá com vingança, com divina retribuição, virá para salvá-los. Que assim, né, busquemos confiar, né, algo que está, né, para cada um de nós, buscar ali confiar no nosso Deus, em suas promessas, pois a sua palavra tem sido sempre, né, nosso auxílio,
nossa força, nosso ajudador. Deus, ele tem sempre sido isso, né, em nossas vidas. E certamente, né, prevalecerá dessa forma se confiarmos nele e permanecermos ali, né, confiantes no nosso Deus. Certamente Deus, ele nos ajuda nesses momentos em que buscamos, né, o auxílio e o socorro nele. Então, que assim, né, possamos proceder, né, em nome do Senhor Jesus. Então, nesse momento, né, a gente finaliza aqui o estudo. Espero que tenha sido edificante para os irmãos. Mais uma vez, peço aos irmãos, se possível for por gentileza, os irmãos deixarem o like, o comentário. Certamente ajudará na divulgação dessa pregação. E assim mais pessoas poderão ser tocadas, né, através dessa mensagem. E assim serem edificadas, né, para a honra e a glória do nosso Deus. Para aqueles que não são inscritos, se inscrevam no canal, né? Busco fazer lives aqui todas as segundas às 9 horas, né? Se assim for da vontade de Deus, né? Eu busco fazer aqui, trazendo as meditações. E para aqueles que são novos, né? Peço que se inscrevam, né? E acompanhem os estudos que aqui nós vamos fazendo, né? Também tem os canais aqui, né? No perfil, ou então na descrição também tem os canais, né? Com relação à Igreja de Deus. E para aqueles, né, que são novatos e querem conhecer, né, a Igreja de Deus, temos o site, né? É bem simples, igrejadedeus.com.br, só digitar no Google e vai acabar ali entrando no site. Ou então, acessando o canal, né? Como a gente acabei mostrando aqui, acessando o perfil do canal, ou então a própria descrição, né? É bem fácil de acessar o site da Igreja de Deus. Recomendo, né, aqui que estudem um pouco conosco, meditem, né, aqui o discipulado, façam um discipulado. Certamente é libertador, veja os pontos de fé. Convido-lhes todos, né, que são novatos a conhecer a Igreja de Deus. Temos também, né, aqui o site, né, o Caminho Estreito. Recomendo que também conheçam, né, o canal. Temos o canal aqui, o YouTube, o Telegram. Para aqueles que não conhecem, né, também aqui o discipulado. Certamente, né, estará na descrição, no perfil do canal. E também é bem simples de acessar. Então, convido-lhes a conhecer os canais, o site, a Igreja de Deus em si. E que assim possamos andar, né, na verdade do nosso Deus, confiando e tendo, né, a esperança nele. Amém? Então, nesse momento eu despeço os irmãos, que assim Deus, né, nos conceda uma ótima noite de sono, que possamos repousar, né? E que a sua mensagem acabe nos confortando, acabe, né, ali também embora que em alguns momentos, né, nos exortando, nos orientando, né? Que assim a sua palavra, né, nos dirija para que possamos andar, né, ali de forma totalmente plena, né, em obediência ao nosso Deus. Então, que a paz seja convosco e assim eu despeço os irmãos em o nome do Senhor Jesus.